Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre a Revolução Russa, que foi um dos principais eventos do século XX, colocando aí novos condicionantes sociais, econômicos e políticos no cenário mundial. A importância da Revolução Russa se coloca à frente porque ela foi um dos principais movimentos que colocou a primeira revolução de caráter comunista na história, baseando-se também nos princípios e ideais construídos, né, por Marx e Engels, como a gente viu em outras aulas. Então, a gente tem essa importância da Revolução no século XX por conta desses desdobramentos políticos que se fazem presente de modo inicial. Num contexto, né, como a gente viu, de grandes potências de regime capitalista, a gente vai ter agora esse movimento que se expressa na organização política e o crescimento dos ideais socialistas. A gente vai ter uma importância bastante interessante, não só no contexto interno da Rússia, desse evento histórico, com grandes modificações, mas também no contexto externo, com seus desdobramentos, com tudo que vai representar esse movimento da tomada do poder por organizações comunistas. Falando do contexto russo, a Rússia ela passava por grandes contradições internas. Ela é conhecida também como os gigantes dos pés de barro, ou seja, a gente tinha uma extensão muito grande do seu território e uma fragilidade muito grande também no quesito dos desenvolvimentos internos. A gente tinha uma sociedade majoritariamente agrária, latifundiária, com grandes desigualdades sociais. A concentração de riqueza era muito grande, né? Então 20% da população concentrava mais de 80% das terras. Então a gente tinha um cenário histórico bastante de grandes retrocessos e com grandes privilégios, né? Uma sociedade de privilégios muito parecida, né, com os aspectos absolutistas que a gente estudou nas outras aulas. E aí a gente tem uma economia agroexportadora, tinha uma dependência muito grande com a Inglaterra, uma industrialização bastante precária e uma política baseada no czarismo, com princípios e norteamentos absolutistas. A dinastia Romanov era a família presente desde 1613. E aí a gente tem no contexto da Revolução Russa o representante político conhecido como czar Nicolau II. Então a gente tem um estado, né, bastante aristocrata, de caráter bastante vinculado ao absolutismo, uma sociedade com muitos retrocessos econômicos, com muitos atrasos industriais e também a participação de uma igreja com grande influência sobre a massa populacional. A Igreja Ortodoxa era a religião oficial do Estado e ela conseguia ter essa comunicação direta com boa parte da população. Tendo em vista que a população não tinha um acesso muito grande à educação, né, concentrando aí uma taxa de analfabetismo bastante significativa e também sendo formada majoritariamente por camponeses. O que a gente vai ter é uma aristocracia, um clero comandando inicialmente essa sociedade, uma aristocracia agrária, aliado também a um exército militar bastante fortificado, concentrando aí esses poderes na figura do czar Nicolau II. A corrosão do czarismo se dá inicialmente pela participação da Rússia com uma guerra com o Japão. Então a guerra russo-japonesa acaba intensificando aí o fracasso do czarismo, porque a Rússia acaba perdendo bastantes territórios e o Japão ele acaba ganhando essa guerra, né, acirrando aí os conflitos externos, e aí a gente vai ter inicialmente esse movimento de disputa, né, nos territórios do Extremo Oriente com o Japão, e a Rússia acaba perdendo, o Império Russo, essa guerra. Isso vai
causar ainda mais, né, condições ruins aos trabalhadores e aos cidadãos aí nesse contexto inicial da queda do czarismo. Outro movimento interessante que agrava essa situação do czarismo russo é o evento histórico conhecido como Domingo Sangrento. A gente vai ter desse movimento uma manifestação popular bastante pacífica, onde vai organizar vários grupos populacionais que vão começar a convocar, né, por melhores condições de vida, de forma bastante pacífica. Eles vão elaborar uma carta de súplica, com bastante respeito à figura de czar, mostrando aí o seu empenho, o seu caráter pacífico. Muitas das pessoas que foram a essas manifestações, eles carregavam crucifixos, carregavam filhos no colo, e tudo isso informando que a manifestação tinha essa ordem de aliança para mostrar para o czar suas insatisfações e que houvesse algum tipo de comunicação com Nicolau II. As informações, né? A manifestação ela ocorre em São Petersburgo, só que ela foi violentamente reprimida. Foi uma ação muito violenta por parte do czar, uma ação com centenas de mortos, né? E aí dá-se o nome de Domingo Sangrento pela quantidade de mortos que morreram nessa manifestação. Isso a gente, através nessa mobilização desse exército czarista, a sociedade pôde ver, né, que as boas intenções que eles tinham colocado inicialmente, né, tinham colocado aí como norte da manifestação, caíram por terra, né? Então, através dessa mobilização muito violenta, essa repressão muito violenta do exército, a população russa começa a ver as grandes injustiças políticas e contradições nesse momento histórico. Diante disso, ondas de protestos, né, começam a surgir e a emergir nesse cenário, greves operárias, protestos e agitações em todo o território russo, colocando também a participação da Marinha. Então, a Marinha russa, né, eles colocam também e reivindicam e reclamam através de reivindicações por melhores condições de trabalho. É um movimento conhecido como Encouraçado Potemkin. Acontece greves gerais na ala operária, então é um conjunto de conflitos, né, e agitações que vão gerar aí, posteriormente, a queda definitiva do czar. O Manifesto de Outubro acaba sendo uma atuação, né, como resposta a tudo isso, e aí a gente tem modificações na ala política czarista, tentando propor novas modificações, né, uma monarquia constitucional e parlamentar, tentando aí dar uma certa liberdade de organização e participação política. Outro movimento interessante que acontece nesse contexto é a criação dos sovietes, que é o Conselho de Trabalhadores, que vai ter grande importância para o contexto aí das revoluções, principalmente da ala bolchevique. A gente vai ter os sovietes como organizações, né, de trabalhadores de caráter democrático, aberta, a partidos, né, majoritariamente socialistas, e eles vão conseguir que haja uma comunicação nas mais variadas áreas e grupos de trabalho, né? Então, os sovietes, eles têm uma estrutura bastante interessante porque eles conseguem ter esse sistema de comunicação através desses conselhos de trabalhadores, né? Em bairros, em cidades, em fábricas, em aldeias, no campo. Então, essa comunicação, ela se espalha por todo o território russo. Então, os sovietes vai ser esse grupo e esses conselhos e essas organizações políticas de bastante importância para a Revolução Russa. Em 1906, Nicolau acaba instaurando, né, uma Duma, um parlamento, com o objetivo de uma nova constituição, só que a Duma ela fica concentrada, né, nos poderes czaristas e logo depois ela será dissolvida. Nesse contexto, os conflitos e as agitações acabam crescendo gradativamente com grupos populistas, anarquistas e social-democrata, e aí a gente vai ter a divisão
de dois grupos bastante importantes, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles ambos, né, são partidos, são representantes, né, do Partido Operário Social Democrata, e esse partido ele acaba se dividindo nesses dois grupos. Os mencheviques, eles são uma ala mais voltada a uma revolução considerada como etapista, ou seja, eles queriam que inicialmente houvesse um movimento que comunicasse, que tivesse ligação com o capitalismo, para depois a instauração de uma revolução socialista. E aí a gente tem um caráter mais voltado, né, aos aspectos da burguesia liberal, uma atuação revolucionária sem violência, mais democrática, é o que eles almejavam inicialmente. Os bolcheviques, a gente vai ter como liderança, né, o Lenin, uma participação política, uma organização política mais voltada à ala mesmo do marxismo como uma revolução socialista imediata, colocando aí a participação dos trabalhadores e a instauração imediata de uma revolução socialista. E essa ala dos bolcheviques acaba seguindo, né, o leninismo-marxismo, que são as considerações adaptadas do marxismo às propostas do Lenin. Então vão ter essas duas alas do Partido Operário Social Democratas, os mencheviques e os bolcheviques. O colapso do czarismo se dá oficialmente por conta das derrotas militares que a Rússia vai começar a enfrentar, né, e os contextos de guerra, e a colocação mais arbitrária e mais visível das contradições internas da Rússia com a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, os inúmeros conflitos acabam acontecendo, e aí nesse contexto, né, de muitas insatisfações com essa participação da Rússia na guerra, com esse contexto aí de dificuldade econômica, a gente vai ter bastantes mobilizações de trabalhadoras, levando aí a deposição oficial do Nicolau II. Esse movimento inicial vai ser liderado pela Revolução Menchevique. Então, a Revolução Menchevique, ela acaba liderando inicialmente esse movimento de abdicação e deposição do czar e também de a formação de uma república. Alexandre Kerensky vai ser o grande líder em 1917 dessa instauração da República Duna, e a ideia é que a Rússia, né, se mantivesse na Primeira Guerra e que esse movimento da Revolução Menchevique acaba atendendo a interesses burgueses. Então, como resultado da Revolução Menchevique, a gente tem a abdicação do czar, a formação de uma república e uma dupla administração. Né, eles vão basicamente ter uma administração que coloca a participação de um governo provisório e também a participação política dos soviéticos, voltados aí ao contexto em Petrogrado. Então, essa dupla administração política acaba sendo estabelecida pelos mencheviques. Com a organização bastante intensa da ala bolchevique, a gente vai ter a tomada do poder posteriormente, no mesmo ano, em 1917, da ala bolchevique. Então, os bolcheviques, eles tomam o poder, destituindo o poder os mencheviques e também essa estrutura, né, de governo republicano. Através das elaborações, né, que ganham bastante popularidade, e desse movimento de greve, né, e o exército acaba se desintegrando também, a gente vai ter uma grande popularidade das formações políticas de Lenin através das teses de abril. Ele divulga essas teses, né, com um slogan: paz, pão e terra, e ele acaba liderando essa ala bolchevique, assim como a elaboração de uma organização revolucionária de um exército vermelho. A Guarda Vermelha, ela é organizada por Trotsky, né, que foi um parceiro revolucionário da Revolução Bolchevique, e aí a gente vai ter a formação de uma milícia revolucionária, colocando aí a adesão dessa participação militar também nesse movimento de revolução.
a gente vai ter bastante participação, bastante popularidade nesses slogans, né? Tanto do Lenin como da Guarda Vermelha, todo o poder aos sovietes. E isso vai dar uma adesão bastante significativa da ala da Revolução Bolchevique e também dessa participação popular. O que a gente vai ter inicialmente vai ser a administração política através desse Conselho Comissionário do Povo, colocando aí, né, a liderança, encaminhando todas essas participações e o desenvolvimento da Revolução através das figuras de Lenin e Trotsky. Nesse contexto, a gente vai ter a adesão também, né, durante aí a Revolução Bolchevique e o governo que posteriormente vai ser conhecido como o governo do Lenin, a gente vai ter também a aderência desse movimento a uma guerra civil. Essa guerra civil ela vai ser colocada frente aos movimentos contrários a essa Revolução Bolchevique. E aí a gente vai ter a instauração do governo do Lenin. As primeiras realizações desse governo será basicamente a nacionalização das indústrias e dos bancos. Então a gente vai ter toda uma estatização do sistema financeiro, a saída da guerra. Então já era um ideal desde o início, né, dos processos revolucionários da Revolução Russa. A gente vai ter essa colocação de saída da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter também a redistribuição de terras através de uma reforma agrária. Então, as fábricas elas serão coletivizadas, as terras serão entregues, né, a comitês agrários formados aí por camponeses, gerando o fim da propriedade privada sobre os meios de produção. Além disso, também, ao sair da guerra, né, a gente vai ter uma negociação de paz com a Alemanha, né, através da elaboração de um armistício, e isso vai fazer com que o contexto russo, né, se volte majoritariamente para as suas questões internas. Como oposição de tudo isso, né, dessa revolução bolchevique, dessa liderança política de Lenin, a gente vai ter as oposições da ala menchevique e das potências europeias. Isso a gente vai ter o início da Guerra Civil, foi uma guerra bastante sangrenta, e a oposição, né, aos conhecidos como russos vermelhos, que era a ala bolchevique. A gente vai ter os grupos dos mencheviques, essa burguesia que se comunicava com esse grupo, e os czaristas, né? Então a gente tem essa ala denominada também como russos brancos. Essa guerra foi muito sangrenta, né? E ela só terminou em 1921. E com a vitória dos bolcheviques, né? Mas essa vitória ela trouxe bastante agravamento interno para o país. O que a gente vai ter, né? A construção e a elaboração do comunismo de guerra, que é basicamente a centralização da produção com a eliminação da economia de mercado. Então a gente vai ter a extinção do comércio interno, fazendas e fábricas majoritariamente estatizadas, o uso da moeda acaba desaparecendo. Isso vai gerar uma crise de abastecimento bastante grande no contexto externo da Rússia. Então, a guerra civil, além de trazer, né, um contexto bastante violento, difícil, acaba agravando a situação econômica da Rússia, porque a Rússia também acaba se isolando das potências europeias e acaba entrando, né, significativamente num cenário de crise. Como possibilidade de modificação econômica, né, de tentar reerguer essa economia, o Lenin vai acabar adotando a nova política econômica, né, conhecida como NEP. A NEP foi basicamente a combinação de princípios socialistas com elementos capitalistas, gerando um modelo de economia híbrida. Isso, né, fez com que houvesse uma recuperação significativa da economia, com crescimento aí nos setores industriais, agrícolas e comércio. Então, a gente vai ter esse planejamento estatal com
uma restrição, né, desse mercado, visando aí a privatização de pequenas, bem pequenas mesmo, empresas, a colocação de comércios bem reduzido para que houvesse essa ressurgição, essa economia que fosse dessa possibilidade, dessa recuperação econômica e o que de fato vai acontecer. Isso tudo, né, se colocou presente através da afirmação que Lenin afirmava, né? Ele falava assim, trata-se tudo isso de dar um passo para trás para poder dar 2 passos à frente, né? Esse dar um passo para trás era basicamente ter essa ligação com elementos do capitalismo. E aí a gente depois vai ter a criação das uniões, né, das repúblicas socialistas soviéticas, com a adesão de outros territórios, né, que pertenciam aí ao Império Russo. Com essa suposta recuperação econômica, a gente vai ter um desenvolvimento bem reduzido do comércio, de umas privatizações de pequenas empresas, um aumento, né, significativo diante do contexto de crise que estava posto, da capacidade de desenvolvimento industrial, só que posteriormente a gente vai ter a morte do Lenin e aí a disputa pelo poder entre alguns representantes políticos que estavam aí muito presentes e participavam, né, dessa ala bolchevique, né, uma disputa bastante ideológica e bastante política vai se instaurar entre o Trotsky, o criador do Exército Vermelho, e o Stalin, né, que foi o secretário-geral do Partido Comunista. Diante das organizações e influências de Stalin, né, nas realizações burocráticas do Estado, a gente vai ter a vitória aí do Stalin. E aí a gente tem, a partir de 1924, o governo de Stalin. Com o governo de Stalin, a gente vai ter a abolição da NEP, que é a nova política econômica, e também a formação de planos quinquenais, né? Então, a gente vai ter a NEP, a gente reconhece, né? Eles reconheceram que houve, né, a reconstrução da economia, mas a gente tinha um país que continuava basicamente agrário. E aí o que o Stalin vai lançar é um gigantesco programa de investimento na indústria, e é na indústria pesada, né, financiando também a redução aí de salários de trabalhadores, a aquisição aí de produtos agrícolas, vai ter uma redistribuição nessa organização do Estado e o desenvolvimento de uma indústria pesada. Isso vai fazer com que haja, né, as alas industriais da siderurgia, a ala química, vão ser bastante desenvolvidas. E, através disso, a gente vai ter a planificação total da economia, ou seja, o Estado ele acaba, né, o setor público acaba tendo sua participação total na economia soviética. Isso vai fazer com que seja integrada, né, em todos os planos estatísticos e econômicos essa elaboração desses planos industriais, né, propostos aí por Stalin. Então a gente vai ter o estímulo aí da indústria pesada, a coletivização agrícola, e tudo isso vai ser junto à centralização também da sua figura política. Então ele vai acabar, o governo dele, né, foi conhecido, a sua atuação inicial foi conhecida por essa estatização completa da economia, esse desenvolvimento, né, das indústrias estatais, mas também da sua concentração de poder na sua figura, né? Então ele vai elaborar esses planos quinquenais e vai atuar aí com uma reconstrução, né, muito voltada a essa participação estatal majoritária, né, na economia. Só que a sua orientação e atuação política vai ser de uma ordem bastante autoritária, né, como muitas historiadores acabam interpretando, porque essa construção do socialismo, né, no governo do Stalin vai ter uma atuação um pouco mais diferente do que foi proposta por Lenin. Ele vai acabar usando bastante a figura do Lenin, né, nas suas propagandas políticas,
só que ele vai ter algumas imposições que vão ser um pouco mais concentradas nesse poder político. Então, muitas conquistas, principalmente na ala feminina, como a gente vai ver no quesito da participação das mulheres, vai acabar tendo alguns retrocessos por conta dessa aspiração à sua imagem, né, dessa atuação um pouco mais concentrada desse poder, que a gente pode considerar como movimentos, né, da própria contradição histórica, né, tendo uma construção econômica pública, mas também nessa centralização dessa forte imagem, né, revolucionária. Então a gente sabe que a história ela se faz com bastantes contradições, com movimentos que, né, são dinâmicos e que podem ter também inúmeras interpretações diante do processo histórico. Falando um pouco agora da luta das mulheres na Revolução, a gente vai ter uma participação muito significativa da emancipação da mulher, principalmente voltada a uma participação na vida política, libertando aí das questões burguesas, muito voltada a uma participação e uma formação política da mulher no Partido Comunista, na ala socialista, e isso vai fazer com que haja criações fundamentais sobre pensar o trabalho doméstico, sobre pensar condições possíveis de criação política e do Estado, de atuação do Estado, para que garanta uma igualdade, né, e uma igualdade de participação da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai ter, a partir da elaboração de muitos congressos e de muitos movimentos, muitas modificações do cenário político e social nas questões femininas. A gente vai ter a Alexandra Kollontai, uma representante feminista, que vai levar o movimento das mulheres, né, proletárias, para a questão da classe, né? Então, inicialmente, a gente vai ter essa organização das mulheres, de todas as mulheres russas, e inicialmente muito voltada para uma ala burguesa, e aí a gente vai ter representantes que vão liderar esse movimento para que houvesse essa participação contra participações burguesas, né? Que tudo isso fosse direcionado para o Partido da Mulher, da criação de departamento da mulher e do Partido Comunista. Então, era necessário que não só houvesse uma participação feminina, né, uma luta da mulher, mas também essa consciência política sobre os regimes políticos e econômicos, né, porque a gente sabe que a manutenção do capitalismo, ele favorece diretamente essas condições desiguais da mulher na sociedade capitalista, né? Está muito, muito intrínseco essa desigualdade de gênero. E é só com uma revolução comunista, só com o desenvolvimento dessa revolução que a gente vai ter a colocação de uma liberdade em vários aspectos da vida feminina. E aí a gente vai ter diversas conquistas que são bastante avançadas, principalmente quando a gente pensa na participação da mulher, né, na vida pública, nos países das grandes potências europeias, nas grandes potências aí do capitalismo. Elas conseguem a legalização do aborto, isso de forma gratuita e coordenada pelo Estado, a alteração da lei do divórcio, né, podendo a mulher colocar aí sua participação no casamento, igualdade de salários, construção de creches, refeitórios, lavanderias, colocando aí várias questões, né, trazendo à tona pensamentos críticos sobre o trabalho doméstico, sobre a estrutura familiar, e tudo isso foi muito bem direcionado e conquistado através desse movimento revolucionário, né, e a importância disso para pensar um feminismo que tenha esse caráter e esse teor direcionado pela classe. Então, a gente tem essa construção bastante significativa da participação das mulheres na Revolução Russa e essas conquistas que vão direcionar o movimento e vão concretizá-lo materialmente na história das mulheres russas. Como eu havia falado, no governo de Stalin acaba acontecendo alguns retrocessos, principalmente no aborto, né? Ele vai acabar sendo colocado de novo na ala aí,
proibida, ele vai proibir o aborto, vai proibir a homossexualidade. Isso vai dificultar também o cenário aí da participação das mulheres, mas essa conquista foi muito colocada e evidenciada no governo de Lenin. Então a gente vai ter todo esse cenário aí de participação revolucionária das mulheres no contexto da Revolução Russa. Gente, esse foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claros, importantes pontos e que a gente possa discutir mais e adentrar mais ao assunto posteriormente.